Fala pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Preparados para mais uma safra de soja? Vim aqui bater um papo rapidinho com vocês sobre o mercado de soja e um pouquinho também do mercado de milho. Antes da gente começar de fato a safra, é importante a gente ter algumas noções básicas. Primeiro, os Estados Unidos está começando a colheita agora, tanto de soja quanto de milho. É o maior produtor do mundo de milho e um grande produtor de soja, aí, disputando com o Brasil nos últimos anos a liderança na produção de soja. Só para vocês terem uma ideia, 7% em relatório publicado ontem, 7% da soja norte-americana já havia sido colhida. Então, a partir de agora, vamos começar a disputar essa soja com os norte-americanos, certo? Esse 7% é inferior à média, tá? A média dos últimos 5 anos mostra que 20% da safra deles era para estar colhida agora, nesse comecinho de outubro, ao passo que eles têm menos da metade do que isso. 55% da soja deles já estão desfolhas, o que também é um número baixo, comparado aos 76% que seria a média, certo? No entanto, o pulo do gato deles é que eles dizem que, ainda assim, com todo esse atraso de plantio que houve, 55% das lavouras deles estão em ótimas condições, ótimas condições. É o que sustentaria uma grande produção aí. Ainda assim, é um número baixo comparado aos 68% do ano passado de soja em ótimas condições. Para milho, também estágio inicial de colheita, 11%, que seriam os mesmos 20% aí que era para ter colhido já. 43% já está maduro, esse aí está o maior atraso, era para ser na média de 5 anos, é para estar uma média de 73%, então está atrasadinho o milho deles, vai vir mais lento, certo? E eles argumentam que 57% do milho deles está também em ótimas condições, quando era para estar também com 69%. O grande problema deles foi o atraso do plantio, um excesso de chuva, uma temperatura mais baixa do início do plantio, né? Cada vez mais eles vêm mostrando uma quebra de produção, uma redução de produção, no entanto, vem argumentando com uma certa frieza aí que vai ter boas condições, certo? Um outro dado mais importante foi publicado ontem, são os estoques trimestrais dos Estados Unidos, certo? A soja, safra velha, ainda tem um grande estoque lá, certo? Eles estão começando a colheita agora, mas ainda tem quase 25 milhões de toneladas de soja estocada. Esse número é importante porque na mesma época, para essa mesma época do ano, em 2018, eles tinham apenas 12 milhões de toneladas em estoque, ou seja, eles estão aí com mais que o dobro de estoque. Eu saliento um detalhe, em junho, o estoque deles de soja era de 50 milhões de toneladas, ou seja, eles comeram metade da soja, né? Eles não, consumo interno e também algumas exportações que foram feitas para a China. Ainda assim, tem estoques elevados ali, é preciso ficar muito atento a isso. Tanto o produtor norte-americano tem estoque guardado, quanto a indústria. Tá? Em 2018, tinha menos de 13 milhões de toneladas na mão de agricultores. Hoje esse número está acima de 7 milhões de toneladas. É bastante. Mas a indústria, os compradores, né, que estão com estoque elevado. Aí é que eu acho que é um segundo pulo do gato. Enquanto era para ser menos de 10 milhões, em 2018, eles estão com quase 18 milhões de toneladas de soja já comprada, já armazenada, já estocada, né? E que precisa dar um fim, ou ser processada, ou ser vendida, exportada. Então, é um ponto interessante porque a gente vê um outro lado, que a China, nessas últimas semanas, no mês de setembro, aumentou as compras de soja nos Estados Unidos, certo? Uma porque a safra do Brasil já foi praticamente quase toda vendida, certo? E outra porque eles estão adiantando algumas compras para saber se vai ter um acordo comercial ou não. Então foi um dos motivos, inclusive, de terem consumido o estoque. No entanto, a indústria já tem um estoque comprado também. Eu acredito que, se não houver um grande acordo agora, essas compras da China que estão sendo feitas de 2, 3 milhões de toneladas ao mês, a indústria, o que já está comprado pela indústria, consegue suprir isso tranquilamente, entendeu? Então, alguns pontos que a gente tem que ver. Além dos estoques trimestrais norte-americanos, o início da colheita norte-americana e as condições que eles alegam
tá sendo boas, embora eles mesmos acreditem numa quebra de safra. Ponto importante para o Brasil aqui: atraso de chuvas, não há chuva generalizada no Brasil ainda, choveu pouco em setembro e as chuvas em outubro estão vindo bem devagar para algumas regiões. Regiões tradicionais como Paraná, por exemplo, por enquanto, está atrasada no plantio em relação ao ano passado e a sua média também. Não que eles não possam recuperar mais para frente, conforme o caminhar da safra, certo? Mas, por enquanto, o Paraná, que era para estar mais adiantado, está atrasado também. E é isso, pessoal. Vamos ficar na guarda aí. O grande diferencial agora é Estados Unidos e China, certo? Essas compras recentes que a China tem feito nos Estados Unidos, pré-acordo comercial, certo? É o que está fazendo essa valorização da soja lá em Chicago, são essas compras, inclusive. Então é um bom momento, tá? Vocês reparem na região de vocês que é um bom momento para venda de soja, certo? Porque Chicago está subindo e, coincidentemente, não existe relação entre eles, mas coincidentemente o dólar está em alta. O câmbio sendo negociado acima de 4,17, 4,18, 4,19, dependendo do vencimento futuro que é feito, é um bom negócio, entendeu? Eu atento para o fato de que essas altas em Chicago, essa melhora no preço de Chicago, vai ser compensada negativamente por um prêmio menor aqui, ao menos por enquanto, certo? Então fiquem atentos aí ao câmbio. O câmbio é um outro fator importante para a gente estar atento, certo? Esse preço 4,18 é excelente para fazer para quem tem soja a vender, a negociar ainda, não fez nenhum tipo de operação e quer garantir ao menos o câmbio, é um excelente câmbio, certo? Porque ele precifica a soja. A gente não sabe como vai estar o câmbio em março, em abril, em junho, época de negociação da soja aqui no Brasil. Então é um bom preço para travar, para conseguir negociar, tá certo? Ao menos para você conseguir um câmbio mínimo, um preço mínimo do dólar na negociação, certo? Meu nome é Maurilo Marcondes, certo? Eu sou assessor de investimentos, trabalho com derivativos, bolsa de valores, certo? E posso ajudar vocês nisso, certo? Em negociação, em travamento de preços de dólar, de milho futuro, de soja futuro, e ajudar vocês aí em algumas tomadas de decisões, certo? Espero que aproveitem o evento e fico à disposição de vocês. Um abraço.